A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos iniciar esse estudo bíblico, né, de grande importância, né? Ainda não apareceu, irmãos, mas nós vamos estar orando a Deus. Já aparecendo alguns irmãos. É um estudo bíblico abençoado, né, da Bíblia Sagrada, no capítulo 6 do livro de Gênesis. Você que ama estudar a Bíblia, você que ama a palavra de Deus, compartilha, convide irmãos para poder se alimentar. Nós vamos estar orando e já vamos entrar, vamos orar a Deus, né? Vamos ler o capítulo 6 de Gênesis. Você já pode deixar sua Bíblia aberta, né? É fácil, porque a Bíblia é o primeiro livro da Bíblia, né? O capítulo 6, e depois passando para o presbítero Marcos Serra, que vai estar dando essa lição, esse estudo bíblico nessa noite, amém? Vamos orar a Deus? Pai querido que está no céu, Deus Todo-Poderoso, estamos reunidos neste propósito. Um propósito de poder adorar o Senhor, um propósito de invocar o Teu nome, Senhor, um propósito de sentir, ó Deus, o que Você pode fazer por nós neste lugar. E os irmãos que irão assistir, os irmãos que irão participar, que a Tua graça, ó Deus, e todo entendimento, ó Pai, através do Espírito Santo, vem estar em vossos corações. Pai querido, dê um estudo bíblico abençoado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amém. Nós vamos ler o capítulo 6 do livro de Gênesis. E depois de ler, vou passar para o presbítero Marcos. Nós estamos com um estudo, porque é necessário a igreja, né, não só a igreja, mas é necessário nós estar estudando a palavra do Senhor. O capítulo 6, né? O capítulo 6 de Gênesis, que nós vamos estar lendo, e depois você pode assistir tanto aqui no Face ou no YouTube depois, porque é um estudo que vai ficar gravado para você que gosta de Bíblia poder se alimentar, tá? Eu falei ontem que muitas pessoas, muitos irmãos, irmãs, parece que não gostam do estudo bíblico. A gente fazer esse outro momento, né? A gente tem um momento de clamor, a gente tem um momento que louva, mas é necessário que a primazia é a Bíblia. E nós precisamos estudar a palavra de Deus. Aleluia! Então, o capítulo 6 de Gênesis diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não condenará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia aqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do homem, era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Aleluia. Amém? Irmãos, o que nós vamos estar comentando aqui, o nosso querido Presbítero Marcos vai estar com toda essa abertura e até o fim falando para nós. Eu quero que você estude, acompanhe, né? Nós vamos falar sobre interpretações errôneas, interpretações que a Bíblia não tem interpretações, tá? E a gente tem que ser verdadeiro. Vamos falar aí, né, de anjos, né? Que é um dos assuntos do capítulo 6, até hoje, falado até por uma rede de teólogos, né? De anjos caídos da procriação aí. Mas nós vamos estar aprendendo. Eu te convido a aprender. Amém? Então eu te convido a você estar... eu sei que nós estamos começando, são 19h34, né? E eu creio que alguns irmãos estão chegando para aprender a palavra de Deus. Então eu te convido, tá, meu irmão? Todos os irmãos, né? Presta atenção, pega uma caneta, ó, pega um papel, né, um caderno, escreva o que vai ser falado aqui, examina, tá? O que nós vamos falar aqui é da palavra de Deus, mas você vai examinar, você vai pegar, vai examinar, vai ver se realmente, você tem todo o direito de tirar a confirmação, só que nós vamos falar da palavra de Deus, tá? O Presbítero Marco aqui vai trazer lições da Bíblia, amém? Glória a Deus. O Presbítero Marco agora, glória a Deus, vai estar entrando, amém? Eu creio que depois alguns irmãos vão estar assistindo e alguns irmãos vão entrar, né, pelo horário que está aqui no meu relógio. Alguns irmãos vão estar entrando e vão estar participando do estudo bíblico em nome de Jesus, amém? Presbítero Marco voltou. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade, a qual o pastor Robson me abriu, não é, esse parênteses aqui para mim estar aqui trazendo honrosamente para os irmãos um estudo bíblico. Como o pastor disse, os irmãos, se puderem, peguem caneta e papel, ou se alguém tem o hábito de anotar na própria Bíblia, que eu não vejo mal nenhum, até mesmo que você não perde a página, o livro, o capítulo, o versículo. Eu tenho várias Bíblias, e eu tenho várias marcações na Bíblia, mas também tenho anotações à parte. E, inclusive, eu trouxe o estudo concernente ao capítulo 6 de Gênesis, que está aqui. Tem anotações à caneta, tem anotações do computador, imprimir. Está tudo aqui para que nós possamos avaliar o nosso conhecimento, tanto o meu como o seu aí, porque a Bíblia Sagrada ela é uma fonte inesgotável de saber, de conhecimento, de entendimento para a vida daquele que quer conhecer a Bíblia Sagrada e o autor, principalmente, que é Cristo Jesus. Amados irmãos, o pastor abriu lendo o capítulo 6 de Gênesis, que é o foco do estudo hoje, e uma das coisas que eu sempre falo, aonde eu congrego e aonde eu passo, que nós não devemos esperar de outrem, ou seja, de uma pessoa aplicar a palavra para você. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem condições de pegar a Bíblia Sagrada e esmiuçar ela. Você tem. O Espírito Santo, ele está em você, ele vive em você. Então ele automaticamente é o coautor da Bíblia Sagrada. Então ele está aqui. Ele vai expressar aquilo que ele quer, aquilo que ele vai te dar, que é o entendimento da Bíblia Sagrada. Então nós temos que chegar no entendimento do que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco através da palavra de Deus. Mas o pastor Robson introduziu o capítulo 6 de Gênesis, do seu primeiro versículo e até o versículo de número 8. E eu já quero abrir aqui que a Bíblia Sagrada ela não é de particular interpretação.
Ou seja, o que isso quer dizer? Eu não posso querer, não é, ler a Bíblia Sagrada e atribuir à Bíblia Sagrada o que eu quero. É ela que tem que falar conosco. É ela que tem que nos corrigir. É ela que tem que nos dar a diretriz, a direção, aquilo que o Senhor quer nos dar para fazer. E, erroneamente, muitos seguem ao contrário. Então, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai falar que, primeiramente, isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Vamos abrir a Bíblia? Quem é um estudo bíblico tem que abrir a Bíblia. Estou com a minha aqui. A minha é Obreiro Aprovado, uma Bíblia de estudo. Mas vamos ver o que a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala. Eu já disse, mas vou ler na Bíblia Sagrada. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Foi o que eu acabei de dizer. Você não tem que querer fazer que a Bíblia se adeque a você, ou você se amolde a você. É você que tem que se amoldar à Bíblia Sagrada. Ela direciona, ela dá o caminho. Por isso que nós vamos estudar o capítulo 6 de Gênesis hoje, porque é um assunto enfático e traz uma certa preocupação para quem é líder, para quem é obreiro que está à frente de um rebanho, porque muitos, né, são as colocações, muitas são as colocações, muitas são as divergências de pensamento. E a Bíblia, ela não tem divergência, a Bíblia, ela não tem variações de pensamento, ela é reta, ela não tem subterfúgios, ela não tem caminhos, ela é o caminho. Amém? E abrindo aqui o capítulo 6 de Gênesis, para a gente poder, com a ajuda do nosso pastor aqui, que ele vai estar juntamente comigo, não é, absorvendo o que vai ser falado e vai estar comentando também junto, não é, a essa pesquisa e estudo da palavra de Deus. Primeiramente, nós temos que entender o que nós estamos lendo. Qual é a colocação do escritor? Qual é a colocação, a menção do que ele faz? E a menção do que ele faz é um texto que antecede o capítulo 6, que é a epígrafe, é aquele texto que vem sobre o capítulo, que vai falar da corrupção geral do gênero humano. E o que é isso? A corrupção é algo que você deixa de fazer para Deus. Você deixa de estar em Deus. Porque nós estamos falando da palavra de Deus. E tudo que se diz palavra de Deus, nós temos que atribuir a Ele. Então, se se fala de corrupção, fala que você deixou o caminho, você deixou se corromper por outro ou por outra. Então, nós vamos esmiuçar bem essa parte. A corrupção geral do gênero humano. Quando fala gênero, fala homem e mulher. Então, nós vamos abarcar tudo que a gente está falando aqui num contexto bem explicado, bem colocado, para que não haja confusão. Versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Prestem bem atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se, né, sobre a face da terra, e nasceram filhas. Ponto. Perdão, é uma vírgula. O assunto vai continuar. Mas eu quero dar um ponto para uma explanação aqui. A ordem primária de Deus, lá no começo, com o casal, foi o quê? Encher a terra e multiplicar. Correto? Se nós pegarmos o contexto de encher a terra e multiplicar, então os homens estavam certos. Não é? Nasceram filhas, não é? Começaram a multiplicar-se, estavam dentro do padrão da ordem de Deus, da ordem primária de Deus. Agora vamos lá, pastor. O que chegou para o homem que Deus deu um basta? A
corrupção. Ou seja, eles deixaram de atribuir as coisas de Deus a Deus e fizeram atribuição a eles mesmos. Ou seja, começaram a se corromper em si mesmos. De que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. É o homem que busca para si se afastar de Deus. É o homem que busca para si querer andar com suas próprias pernas. E não é assim. Nós cristãos temos um Senhor sobre a nossa vida. Não é, meu pastor? Verdade. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que coordena todos os nossos passos. Opa, peraí. Então, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Sim, nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Né? Em Gênesis 6 não vamos falar de Deus, mas vamos falar do Senhor Jesus Cristo, que é mais à frente um pouquinho, que vai dar um entendimento. Senhor, quem é Senhor, ele tem primazia sobre a vida de qualquer pessoa. Ele tem poder para falar, para ir e voltar. Senhor, ele tem poder de mandar e desmandar. Então você tem um Senhor, se você tem um Senhor, você está debaixo de autoridade. Quando você está debaixo de autoridade, você obedece. E quando você não obedece, você é rebelde. Aí você se corrompe. Foi justamente isso que aconteceu lá atrás, no capítulo 6 de Gênesis. Quando os homens se corromperam. No versículo 2, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Uma das principais colocações de Deus para um povo seleto que ele queria, separado para ele, é não se misturar. Correto, pastor? Correto. Nós não fomos feitos para se misturar. Nós estamos falando antes de iniciar esse estudo do jugo desigual. Como que você vai estar sendo assenhorado pelo Senhor Jesus Cristo e vai buscar a sua parte fora, lá no mundo? Foi o que aconteceu aqui. Os filhos de Deus, que nós vamos explicar detalhadamente para frente um pouquinho, mas eu quero dar uma introdução para que abra o entendimento dos irmãos através do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela tem que ser esmiuçada, explicada ponto a ponto. Então, como que uma pessoa, diante de Deus, ela vai buscar a sua parte fora da presença de Deus? Só pode dar um resultado equivocado para o homem. Porque Deus jamais vai se refletir, não é, na vontade do homem. Ou seja, ele jamais vai atribuir as suas coisas com a vontade do homem, a não ser salvo que, se o homem pensou no seu coração e estiver dentro da vontade de Deus, aí sim. Tudo depende da vontade de Deus em nossa vida. E nós esquecemos muitas das vezes de perguntar para Deus se pode, posso, devo ou não devo. É isso que traz um peso, né, para a vida do cristão. Um peso no sentido de que nós devemos ser obedientes. E nós vamos entrar por esse caminho também da desobediência, porque muitos homens aqui, nesse capítulo aqui, desobedeceram e trouxeram para si mesmo, não é, as condenações. O homem em si, ele não tem, não é, a liberdade, não é, entre aspas, para fazer aquilo que desagrada a Deus e ficar impune. Esse é o problema. Toda a nossa trajetória, né, desde o Éden até a consumação dos séculos, nós temos que estar debaixo de uma autoridade. A autoridade máxima é Deus. Amém? Vamos lá. No versículo 3, para poder explanar melhor. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Já começa daí acarretando, não é, um problema para a raça humana. Aqui já tá subtraindo a longevidade do homem. O homem poderia viver, que nem o homem mais velho da Bíblia, que é Metusalém, 969 anos, se não me falha a memória. 969 anos. Tendo em detrimento a sua vida num todo. Mas, a partir que o homem, não é, se corrompeu, no seu gênero, como fala aqui a introdução, o Espírito do Senhor se apartou.
ele trouxe sobre si a condenação, ele trouxe sobre si algo que Deus não queria fazer, mas foi obrigado a fazer, porque Deus ele não volta atrás com a sua palavra. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na terra, houve na antiguidade, varões de fama. Paramos aqui no versículo 5. Nós vamos entender que quando a corrupção generalizou-se na terra, Deus ainda permitiu que o homem vivesse 120 anos. Deu aquela autonomia, para o homem, vamos colocar assim. Mas se nós pegarmos a condição de Deus, a condição, do Senhor, primariamente ele queria que o homem fosse obediente, fosse pleno na obediência. Mas se nós pegarmos o contexto lá no começo, no Jardim do Éden, nós vamos ver que o homem ali já começou a se perder no seu caminho, nas suas próprias concupiscências. Anteriormente, conversando com o pastor Robson, nós falamos que o homem entra por desobediências pelos seus próprios méritos, pela sua própria concupiscência. O homem ele deixa de andar na presença de Deus pura e simplesmente porque ele quer. Não tem como o homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio de autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, olhar para outro lado a não ser para Cristo. Agora, quando o homem desvia o seu olhar, como aconteceu com Eva lá, para explicar melhor o que eu estou falando, Eva olhando para a árvore, ela parou e lançou o seu olhar para a árvore. E achou lindo, maravilhoso. Aí o inimigo, simbolizando, prefigurado na serpente, que foi Satanás, sentiu, viu a oportunidade de implantar o seu plano maléfico, de corromper o homem. Ali sim, o homem foi corrompido. Aqui é só uma continuação, da corrupção. Aqui foi aonde se alastrou de tamanho a qual Deus chegou a ponto de falar que se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra. Mas o se arrepender de Deus é igual ao meu arrependimento? É igual ao do pastor Robson? Não. O arrependimento de Deus é soberano. É Ele Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz, Ele desfaz. Então nós temos que entender muito bem essa parte. Mas que nós vamos aprender muito com esse estudo ao longo do tempo que nós ficarmos aqui se deleitando com a palavra de Deus, porque tem muita coisa que muita gente é impedida de chegar, porque tem até, irmãos, me perdoem trazer essa colocação aqui, líderes que não deixam a ovelha chegar até o conhecimento. Ele induz a ovelha a ficar só naquilo que ele quer, só naquilo que ele entende que é o certo. E com isso acarreta muito prejuízo para a vida espiritual de uma ovelha. Por isso que eu torno a falar, não espere alguém falar da palavra, examine. O Evangelho de João 5,39 vai falar que nós devemos examinar as Escrituras, porque vamos ter cuidado que nela tem a vida eterna. Só a palavra de Deus liberta o homem. Só a palavra de Deus é que transforma o homem e dá a forma cabal do entendimento do que o Deus Todo-Poderoso quer para nossas vidas. Se o homem trilhar os caminhos santos da palavra de Deus, meus irmãos, nós estávamos conversando antes aqui, antes de eu apontar essa colocação, que as pessoas, pastor Robson, elas imaginam, elas têm na mente um Deus bom, piedoso, que Ele é, amoroso, que Ele é, longânimo, que Ele é. Todos os adjetivos que nós encontrarmos
para engrandecer o nome do Senhor, ele tem, porque ele é. E os adjetivos que os homens não gostam de atribuir a Deus é que ele é fogo consumidor, ele é justo, ele é implacável, ele não deixa a injustiça imperar sobre a justiça, ele não deixa a sua vontade, né, à mercê da vontade dos homens. Então muitos pensam erroneamente que Deus ele não vai agir com justiça. E um dos pontos principais, um dos adjetivos principais, gloriosos do nosso Deus é justo. Tanto que ele deixou nós aqui ainda, desde o Éden até a consumação dos tempos, para que ele possa agir com justiça. Amém? Vamos lá, irmãos, para que nós possamos entender esse capítulo 6. Então disse o Senhor, no versículo 3, não contenderá o meu espírito. Opa, espírito aqui com letra maiúscula, quer dizer o quê? Se os irmãos buscarem aí, dentro de um dicionário, dentro da Bíblia Sagrada de estudo, nós vamos entender que espírito escrito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. Opa, mas no Antigo Testamento tinha o Espírito Santo de Deus, ele estava com o homem, não é? Não morava no homem, mas estava com o homem que obedecia a palavra, obedecia os mandamentos de Deus, obedecia as diretrizes de Deus, tanto que Deus vinha e falava com o homem face a face, no sentido figurado da palavra. Nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que o homem obedecia a Deus, Deus estava com ele através do seu Espírito. O homem desobedecia, o Espírito Santo se afastava. Haja vista Sansão. Enquanto ele estava na obediência, ele tinha o Espírito Santo. Saiu da obediência, o Espírito Santo saía. Então nós vamos ver que lá no final da vida de Sansão, isso é só para dar uma introdução rápida, no final da vida de Sansão, enquanto ele estava ali moribundo, né, entre aquelas pilastras, e disse que o Espírito Santo se apossou de Sansão mais uma vez. E aí sim, né, aconteceu o que todo mundo sabe da história. Bom, eu tenho algumas anotações aqui para os irmãos, dentro do capítulo 6 de Gênesis, para que nós possamos entrar no contexto da palavra de Deus. O Gênesis, né, que é o livro do começo, no seu capítulo 6, vai falar da corrupção do gênero humano, né, e revela a escalada do pecado da humanidade após a queda de Adão. O homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo também registra o anúncio do dilúvio sobre a terra. Nós vamos ver que o capítulo 6 de Gênesis, ele se encerra no versículo 22, e a introdução do capítulo 7 vai dar que Noé e sua família entraram na arca. Mas vamos lá. Nós pegamos a descendência, né, dos homens e das filhas de Deus, a qual é o cerne, é o evolúcro do estudo de hoje, é aquilo que cerca o estudo de hoje. Porque é nesse ponto que nós se apegamos para poder trazer o estudo para os irmãos. Porque muitas pessoas, eles repartem as visões bíblicas. O pastor Robson estava falando que tem três, né, raízes, três fontes, três vértices, ou três braços de pensamento, né, para esse tema do Gênesis 6. Mas nós vamos se ater à raiz principal, que é a fonte correta, é o que mais se aproxima daquilo que a Bíblia nos orienta, daquilo que a Bíblia diz que é. Porque se nós formos pegar as outras duas raízes, as outras duas vértices de pensamento, nós vamos tomar tempo do assunto principal e nós vamos sair do foco, nós vamos sair daquilo a qual nós se propomos a fazer. Nós vamos sair porque vai acarretar tempo, não é? E perguntas, dúvidas, questionamentos, e as pessoas até vão comentar que o foco não foi esse. Então nós vamos se ater
ao assunto principal do capítulo 6 de Gênesis. Vamos lá. O esboço do Gênesis 6 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, a corrupção total da humanidade. Segundo, a humanidade se afunda no pecado. A corrupção total da humanidade do capítulo 6 de Gênesis é do versículo 1 ao 4, e a humanidade se afunda no pecado também vai se enquadrar dentro, né, desses versículos. Se nós pegarmos e abrangermos cada um na sua colocação, cada um na sua especificação, nós vamos entender e organizar, a corrupção total e a humanidade se afunda no pecado. Vamos lá? Dentro do capítulo 6 de Gênesis, Deus anuncia o dilúvio. Os 4 primeiros versículos do Gênesis mostram a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo em que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos como os mais difíceis de interpretar em todo o livro do Gênesis. Ponto. Me desculpe falar. Quando a gente acha dificuldade de receber a revelação da palavra, porque a palavra já está revelada, de Gênesis, Apocalipse, ela já está revelada, de duas uma. Ou nós oramos, ou não oramos. Quando não oramos para a leitura da Bíblia Sagrada, graças a Deus, não é porque eu sou melhor que ninguém, eu creio que o pastor Robson também assim o faz. Para ler a Sagrada Escritura, nós devemos orar, pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus dê a interpretação do que Ele quer, não do que nós queremos. Por isso que muitas das pessoas erram. Se não me falha a memória, Oséias 4:6 vai falar que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De quem? De Jesus Cristo e da palavra, que são um só. Então, se não orarmos, pedimos entendimento, a solução do que Ele quer para a nossa vida, ou do que Ele quer que nós façamos, jamais nós vamos entender. Ponto que esteja difícil de entender. Quando nós oramos, se torna muito fácil. Se torna algo, um leque aberto diante dos nossos olhos. Uma das coisas que eu amo, e eu acho que o pastor Robson também vai falar da mesma maneira, é a escola bíblica dominical. Eu comecei na escola bíblica dominical em 2008. Ingressei na escola bíblica, com pouco tempo, Deus foi me dando, pela misericórdia e graça dele, entendimento naquilo que eu estava absorvendo, e com pouco tempo, com menos de 6 meses, eu passei a ser professor de escola bíblica dominical. O que eu quero falar com os irmãos é que a escola bíblica é um dos fundamentos primordiais do cristão. Se você tem hábito, ou tem o prazer que todo cristão deve ter de ir à escola dominical, é lá que você aprende, a buscar, a orar, buscar e orar. Porque você vai ter menção do que é a palavra de Deus. Então isso dá para o cristão um fôlego, dá um gás para ele poder cada vez mais se aprimorar e buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então as duas coisas primordiais para você interpretar a Bíblia é a oração. E estar em comum acordo com a palavra. Porque se você orar e não estiver de acordo com a palavra, como que você vai entendê-la? O principal motivo dos homens entrarem em contestação com a Bíblia Sagrada
é a falta de entendimento da palavra e a falta de oração. Falta de entendimento é quando você não entra em contraste com a Bíblia Sagrada. Quando você está fora dela, como que você vai entendê-la? Porque você vai buscar coisas para si. E quando nós estamos respaldados na palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus, nós estamos introduzidos, não é, no querer de Deus. Quando estamos no querer de Deus, tudo se torna fácil. Nada se torna difícil. São pensamentos errôneos que muitos têm. Então nós vamos orar e buscar fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Tá. Isso porque eles fazem referência à união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E falam também de gigantes e valentes que habitavam na terra. Pastor Robson, o que nós podemos passar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo? Creio que muitos estão nos assistindo ou vão nos assistir. Difíceis interpretações em todo o livro do Gênesis. Nós estamos pegando, em especial, o capítulo 6, onde nos dá uma margem para que nós possamos entender que filho de Deus e filha dos homens são coisas separadas, são coisas distantes uma da outra. E tem muita gente, até mesmo pessoas que estão no meio cristão, que interpretam, que trazem à mente, que trazem o seu entendimento, que os filhos de Deus, anjos, filhas dos homens, aí tem várias interpretações, muitas colocações errôneas. Mas o que o pastor tem para me dizer? Vamos participar, porque eu estou aqui para aprender também. Eu estou aqui para absorver, não é? E interagir com os irmãos, principalmente com o pastor. Isso porque a referência, ou seja, do capítulo 6 de Gênesis, traz a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. E falam também de gigantes e valentes que habitavam na terra. O que o irmão pode trazer para a gente de filhos de Deus e filhas dos homens? Para que a gente possa abrir o entendimento de uma vez por todas aqui do contexto do estudo. Irmãos, nós estamos tendo um estudo abençoado, estudo que é para o nosso crescimento e até entendimento. Quando fala em Gênesis, filho de Deus, né? E filho dos homens, as filhas dos homens, né? Corrigindo. E há essa interpretação de vários braços, como já foi falado pelo nosso presbítero Marcos, né? Tem a interpretação que veio lá de trás, judaica, dizendo que era anjos caídos, mas se são anjos caídos, eles não poderiam ser filhos de Deus. Sim. E o que como o presbítero Marcos falou, eu quero continuar também na mesma base, né? Esses filhos de Deus, né? Quem estuda a palavra, e você tem sua Bíblia aí, é a descendente da genealogia de Sete. Como que Sete ele veio aparecer essa genealogia? Nós sabemos muito bem que havia dois irmãos, que era Abel e Caim. Porém, irmão, sabe que Caim matou Abel. E a Bíblia vai dizer que agora Abraão e Eva vai gerar, né? Vai conceber e vai gerar um filho. E o filho é Sete, que traria a continuidade de quem? De Abel. E dentro desta genealogia veio a adoração, veio a invocação a Deus. E eles começaram a adorar a Deus. Né? A gente aprende, estudando aqui junto com o presbítero Marco, ver a religião sadia, verdadeira, de adorar o Senhor. Porém,
as filhas, que os filhos de Deus olharam, como diz em Gênesis 6, se agradaram das filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? São da descendência de Caim. E essa mistura, né, essa corrupção de gênero humano veio fazer nascer homens valentes, homens valorosos, homens que dava medo. E observa que esse gigante que está aqui, no original, não é gigante. Eram homens que tinham fama, homens que tinham a sua conduta de ser violento, trazia medo àqueles que viam. E isso Deus estava arrependido, como a gente está lendo no texto, arrependido, quer dizer, decepcionado. E isso permitiu, Marco, para nós a lição de um jugo desigual. Esses filhos de Deus, que adoravam a Deus, se agradaram das filhas dos homens, eles preferiram deixar de ouvir a Deus para ouvir os seus corações. E veio essa degradação humana naquela época, no capítulo 6 de Gênesis. Amém? Amém. Então, irmãos. Amém, irmãos? Então, isso é justamente, não é, o que do início nós comentamos. Essa corrupção do gênero humano se acarretou por causa da desobediência do homem. Mas filhos de Deus podem desobedecer a Deus? Senão a Bíblia não falava que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. E nós sabemos, pela trajetória da Bíblia Sagrada, pelo projetar da Bíblia Sagrada, nós sabemos que, infelizmente, muitos, né, vão se perder, como aconteceu em Gênesis 6. A corrupção era tamanha que acarretou sobre a raça humana, não é, o desfazer dela. Mas Deus não é longânimo, mas ele tem limite. Quando se estabelece um patamar de limite e você extrapola ele, quem pode suportar? E Deus, pela justiça dele, ele age da mesma maneira e mais acentuada do que nós homens, porque ele é Deus. Vamos ver do que eu estou falando? Mas Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é justiça? É. Nós vamos, pastor Robson, Salmo 30, verso 5, vai nos dizer que a ira do Senhor, ela dura só um momento. A ira do Senhor, ela dura só um momento. 35. Isso. Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Eu queria enfatizar a parte B do versículo, que de Deus ele tem em favor a vida. Isso. Não é isso? Deus é a favor da vida. Deus se arrependeu de ter feito o homem? Se arrependeu. Não como um arrependimento do homem, não como um arrependimento humano, porque Deus é Deus. Mas em um instante, não é? Ele queria que o homem se voltasse para ele. Num instante, ele queria que o homem, não é, olhasse para ele, reconhecesse que estava errado e se voltasse para ele. Mas como assim, meu amado irmão? Já vou explicar. Quanto tempo Noé levou construindo a arca? Há corrente de pensamento, irmãos, que eu, em particular, acho errado, que a arca foi construída só
para Noé, a sua família e os animais e os alimentos. Se os irmãos forem pegar a proporção da arca, a metragem da arca, era muito maior do que o navio que se afundou um tempo atrás, com o nome de Titanic. O Titanic tinha capacidade para 3.800 pessoas. 3.800 pessoas. Se não me falha a memória. Nesse patamar aí. Será que Deus iria pedir Noé para fazer uma arca maior que um navio desse porte, só para a família e o casal de animais e alimento para eles somente? Fica aí uma dúvida, entre aspas, que eu estou colocando, para que os irmãos pensem. Pense um pouquinho. Se desde quando Deus falou com Noé para construir a arca, até o seu desfecho com o dilúvio, não deu tempo para o homem se arrepender? Não, pastor? Será que Deus iria extinguir a raça humana se houvesse arrependimento? Fica aí a pergunta. Pense um pouquinho. Peça ao Espírito Santo para elucidar esse questionamento. Vamos lá. Vamos voltar aqui ao cerne do estudo. Bom, meus amados irmãos, quando nós vemos aqui que os filhos de Deus e as filhas dos homens, descendência de Sete e descendência de Caim, tem base bíblica para isso? Tem. Vamos abrir aqui. Cadê? Gênesis 4. Deixa eu ver aqui. Descendência de Caim. Gênesis 4, 17 ao 24. Vamos ler. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu a Irade. E a Irade gerou a Meujael. Gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a outra o nome Zilá. E a Ada teve Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Amados irmãos, para que nós possamos elucidar esse contexto desse estudo, está claramente aqui que a geração de Caim corrompida, não é, num todo, porque Caim, não é, conheceu sua mulher, gerou Enoque. Enoque nasceu Irade. Irade, Meujael. Meujael, Metusael. Metusael gerou Lameque. E por si só, o texto sagrado, não é, ele expõe, não é, ele dá veracidade de que a descendência das filhas dos homens é de Caim. Então nós vamos ver agora a geração de Sete no capítulo 4, a partir do versículo 25, a geração de Sete. Vamos lá? Versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis. E tornou Adão a conhecer, olha bem, irmãos, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel,
Prestem bastante atenção. Portanto, Caim o matou. E a Sete, mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amados irmãos, seja sincero comigo. Pastor Robson, quem invoca o nome do Senhor, ele tem maldade em seu coração? Ele é atribuído de maldade? Jamais. Então nós temos que ver que a geração caída de Caim e a geração de Sete, que invocava a Deus, se chegava para Deus, totalmente diferente. E aqui vamos entrar, não é, no assunto do estudo do Gênesis, que as coisas elas vão de acordo com o que Deus quer. A primazia é a vontade de Deus. Vamos voltar aqui. Sobre isso existem basicamente 3 possibilidades de interpretações. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem de Sete. Isso é dentro do estudo, né, que a gente trouxe para os irmãos aqui. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. Ou seja, os filhos de Deus, né, enxergaram, viram que as filhas dos homens eram formosas e belas, e daí, como o irmão, nosso pastor Robson falou, o jugo desigual estava sendo estendido. Quando nós pegamos o contexto da palavra de Deus e a condicionamos a jugo desigual, se reporta ao que Deus quer para o seu povo. Se nós pegarmos o livro do Êxodo, nós vamos ver que quando Moisés, saindo com o povo do Egito, pastor Robson, saindo com o povo do Egito, aleluia, ele trouxe consigo, além do povo de Deus, uma grande mistura de gente. E aí é um erro mortal para o homem que quer andar, não é, dentro dos parâmetros de Deus. Deus sempre quer, não é, um povo exclusivo, um povo seleto, um povo que lhe obedeça, um povo que não traga sobre o povo de Deus algo que desagrada-lhe a Deus. Nós vamos ver que, aí nós vamos entrar por várias linhas, não é, dentro do pensamento, mas eu quero me ater ao estudo aqui, mas o que traz o contexto da corrupção geral do homem é a mistura. É aquilo que nós falamos anteriormente. É único e exclusivamente o que traz a corrupção sobre a vida do homem é a mistura. Não temos a percepção quando nós entramos pelo nosso próprio deleite, pelo nosso próprio conhecimento, entendimento, e não enxergamos que estamos a um passo de desagradar a Deus, que nós vamos falar aqui para frente que isso desagradou a Deus, e por isso Deus trouxe o dilúvio sobre a raça humana e extinguiu, deixando só Noé e sua família. Nós vamos ver que o homem, quando ele entra nos seus próprios pensamentos, na sua própria concupiscência, ele traz sobre si, não é, a condenação. O homem, ele se condena por si próprio. Verdade. Se nós pegarmos toda a trajetória da Bíblia Sagrada e vimos os homens, não é, que antes, né, estavam na presença de Deus e acabou se distanciando da presença de Deus, o seu fim não foi bom. O seu fim sempre foi trágico. Quando nós distanciamos da presença de Deus, nós estamos dizendo para Deus que não precisamos dele para nos sustentar. E é errado. E nós estamos vendo dias hoje, trazendo para os dias de hoje, pessoas da mesma maneira. Se nós pegarmos o contexto de Mateus 24, 38, se não me falha a memória, deixa eu ler aqui. O senhor pode ler aí, pastor? Mateus 24, acho que 38, versículo, se não me falha a memória, que o Senhor vai falar, e nos dias... Diz assim, ó,
porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Amém? Mas, reformulando, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso não quer dizer que é proibido fazer isso. Mas aqui tá dando a entender, e é o entendimento, de que faziam suas próprias vontades. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Não foi o que fazia anterior ao dilúvio? Não é que está escrito? Quando Noé começou a fazer a arca, os homens não prestaram atenção. Noé terminou de fazer a arca, os homens não prestaram atenção. Caiu o dilúvio, os homens, não é, por falta de entender e conhecer e querer conhecer a Deus, pereceram. E isso é que eu falo para os irmãos, falo para mim, falo para qualquer um. Prossigamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é Ele que vai nos dar ampla, não é? Ampla liberdade de entrar no céu. A ampla liberdade de entrar no céu não quer dizer de fazermos a nossa vontade, que nem o capítulo 24 e versículo 38 de Mateus está falando. A ampla liberdade é você ser assistido por um Deus que quer o seu bem. E os homens aqui do capítulo 6 de Gênesis, no seu gênero, não queriam, até que veio o dilúvio. Amém? Vamos lá. Então nós vamos ver que a linhagem piedosa de Sete é aqueles que invocavam a Deus. E em suma, a invocação de Deus quer dizer que andavam com Deus, andavam fazendo aquilo que Deus, né, observava para as suas vidas. Aquilo que Deus queria que eles fizessem para que eles pudessem ter a plenitude do gozo de um Deus Todo-Poderoso em sua vida. Agora, quando a vida em si for aberta aos olhos dos homens e tudo que eles viram, né, a corrente do pensamento dos homens daquela época, era que eles podiam fazer o que bem entendiam. Não é assim. Nós sabemos que o Senhor ele tem princípios. E qual o princípio de Deus para a nossa vida? A obediência. Simples. E os homens acabaram se misturando com a descendência da linhagem de Caim. As mulheres, né, que nós falamos aqui agora há pouco, que nasceram, né, dos filhos, né, provenientes de Caim. Vamos lá. Alguma colocação, meu pastor? Não? Vamos lá. Entrando aqui mais a fundo agora um pouquinho, as antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nós acabamos anteriormente de falar que isso é um pensamento errado. Porque anjo não tem como você mencionar, né, na sua mente, ou trazer à mente o entendimento de que anjos coabitaram com as filhas dos homens. Então, não tem... irmãos, prestem bastante atenção. Nós estamos aqui, né, nesse dia de hoje, trazendo como é que eu vou falar? Um estudo, mais uma explicação para os irmãos do que as correntes de pensamento tentam implantar na mente de qualquer um. Como que nós vamos entender que anjos coabitaram com as filhas dos homens? Como que anjos podem ser filhos de Deus? Anjos não são filhos, são criaturas. Nós, seres humanos, nós temos respaldo, através de Jesus Cristo, sermos chamados filhos de Deus. Nós, seres humanos, temos essa dádiva de Deus, esse presente dado de Deus para nós, uma honra para nós ser chamados filhos de Deus. Como que nós vamos entender que anjos são filhos de Deus e anjos coabitaram com as mulheres, com as filhas dos homens na terra? Não tem lógica. Não tem nem como parar para analisar um ponto desse. Me perdoem a quem estiver assistindo ou quem já fez esse estudo e tem outra linha de raciocínio, porque não dá para
colocar para frente uma linha de pensamento dessa. Não tem como você avançar nessa linha de pensamento, porque ela, na primeira ela barra o próprio Senhor Jesus Cristo. O irmão está na agulha aí? Marcos capítulo 12, né? Creio que Mateus também, 22, 30, fala a mesma coisa. Marcos 12, 25, diz assim: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Quer dizer, anjo não tem sexo, Sim. anjos não procriam, né? São seres angelicais, espirituais, conservos nossos, né? E aí já quebra toda a tese que é o próprio Jesus dando essa palavra, não é nem Perfeito. profeta, é o próprio Senhor, ele dando essa palavra. Amém. Então, irmãos, como que nós vamos entender de outra forma? Não existe outra linha de raciocínio a não ser que os filhos de Deus é a geração piedosa de Sete. E as filhas dos homens, não é, que nasceram eram da descendência de Caim, não é, a caída, não é, vamos dizer por assim. Outra colocação que eu achei interessante foi que anjo não se aposta de corpo. Nós sabemos que isso é dado aos demônios. Isso aí. Então, de duas uma. Ou eu estou errado, ou a Bíblia está errada. Então, eu estou errado e a Bíblia está certa. Verdade. Filho de Deus são os homens piedosos da descendência de Sete, e as filhas dos homens, a descendência caída de Caim. Amém? E nós, eu, pastor Robson, se não der o tempo para nós estarmos aqui, porque precisa de tempo. Um estudo, irmãos, nós elaboramos com tempo, não horas, dias, para poder chegar a um círculo. Se fechar esse círculo de um estudo, demanda tempo. E até para explicá-lo também, tem que demandar tempo. Né? E se não concluímos hoje, fica à vontade o pastor Robson de continuar. Se não der, segunda-feira nós estamos de novo. Amém. Para fechar. Amém. Porque né? se não explicar ponto a ponto e trazer uma consistência no que estamos falando, os irmãos vão continuar na mesma, sem entendimento. Então, uma das minhas réplicas aonde eu congrego é que o ensino ele tem que ser conciso e contínuo. Ou seja, ele tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode simplesmente começar e não intermediar. Ou intermediar e não terminar. Então ele tem que ter começo, meio e fim para dar o entendimento cabal. Amém? Então nós vamos entrar aqui no contexto da desobediência. E uma das coisas que eu gosto muito de observar é que a obediência a Deus acarreta muito mais coisas relevantes para a nossa vida espiritual, claro, do que a desobediência. Então nós vamos entrar aqui num contexto muito focado na desobediência. Vamos dar aqui. Nesse caso, então, alguns anjos supostamente tiveram relações com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Eu tenho que trazer aqui, porque é o estudo, abarcou o que eu estou dizendo, então eu tenho que falar. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II depois de Cristo, que diz que identifica os filhos de Deus como sendo homens poderosos que ajuntavam para si verdadeiros haréns e propagaram assim a imoralidade sobre a terra. Vamos lá, vamos dar o desfecho mais para frente. Na verdade, as três interpretações são possíveis linguisticamente, ou seja, faladamente. Você falar é uma coisa, provar é outra. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades, mas sem dúvida a mais complicada delas é aquela que associa os filhos de Deus aos anjos. Foi o que eu falei anteriormente, junto com o respaldo do pastor lendo Marcos
Marcos 12, 25. Marcos 12, 25 e Mateus 22, 30. 22, 30. Então, nós vamos ver que a ideia, a menção de anjos coabitarem com as mulheres está fora. Não tem como a gente dar nem continuidade ao que falar nesse ponto. Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus, olha aí, de que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Marcos 12, 25. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar por que o castigo divino recai sobre a humanidade. Ué, mas peraí. Eu faço, mas aponto o outro. Eu faço, mas deixo o resquício para o outro. Paga outro. Ou seja, eu erro e a culpa recai em outro. Se você erra, falei no começo, Deus é justo. É justo. Se ele visse que os homens, não é? Que os homens, né, assim, filhos de Deus, eram os anjos e coabitaram com as mulheres, por que Deus ia castigar a humanidade? Castigava os anjos. Se quem errou foi os anjos. E uma das coisas que eu mais acho interessante na Bíblia Sagrada é o direito de escolha. Nós vamos voltar aqui ao primeiro pecado. Aí as pessoas vão se reportar ao pecado de Adão e Eva. Mas o primeiro pecado não foi de Adão e Eva. O primeiro pecado de Adão e Eva foi na terra. Agora, o primeiro pecado aconteceu no céu. Quando Lúcifer quis ser maior que Deus. Aí é que está. Quando ele quis ser maior que Deus, aconteceu o que aconteceu. Nós vamos entender aqui que dentro desse patamar, a interpretação consegue explicar porque o castigo divino recai sobre a humanidade, não é? Aí cai em Gênesis 6:3, saiba mais sobre que os anjos são. Os anjos, a partir da queda de Lúcifer, não tem mais escolha. Tanto que a Bíblia vai falar, todas as vezes que tocam em anjos, vai falar que eles fazem aquilo que Deus ordena. Anjo não tem agora, a partir desse momento. Anteriormente, eu até creio, né, no que eu vou dizer aqui agora, que os anjos tinham escolha. Porque senão Lúcifer não tinha a sua decisão, né? arquitetado contra Deus. E uma terça parte ele conseguiu atrair para ele. Agora, a partir daí, aí a gente não pode dizer, porque toda a menção de anjos, nós vamos falar que tem anjos que são hortas adoradoras, tem anjos a serviço do querer de Deus, tem anjos para todo o serviço de Deus, exclusivamente para Ele. Então nós vamos ver que não tem escolha. Agora, ao homem, Deus deu o direito de escolha. Adão, lá no começo, lá no Éden, ele tinha o direito de escolha. Peraí, mas não foi Eva? Não, foi Adão. Aí me traz um pensamento aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Isso já é um pensamento meu. Os irmãos, se não quiserem acatar ou não quiserem sequer dar uma relevância para poder pesquisar, tudo bem. Mas o que aconteceria com a humanidade se Adão recusasse a oferta de Eva para comer o fruto? Pensa aí um pouquinho. Né? Aqui é só um pensamento. É só um pensamento, para que nós possamos aguçar o nosso entendimento e a querer buscar mais. Porque assim vai proceder. É o buscar do conhecimento. Mas vamos lá. Portanto, bons intérpretes têm sugerido que a melhor possibilidade seria uma combinação entre as outras duas interpretações. De acordo com essa perspectiva do Gênesis 6, que oferece um desfecho da história das linhagens, piedosa de Sete em contraste da linhagem de Caim. Então, o capítulo 6 de Gênesis provavelmente mostra como essas duas linhagens se misturam
ou se misturaram. Isto é, os descendentes de Sete, que eram tementes a Deus, e os descendentes de Caim, que representavam a descendência espiritual de Satanás. Oh, mas essa palavra é forte, descendentes espirituais de Satanás. O Senhor Jesus Cristo, quando falou algo que até eu achei muito forte na sua palavra, mas entendi lendo por várias vezes, quando ele fala assim, um dentre vós é o diabo. Isso fala do ser espiritual, dando lugar ao diabo, buscando a fazer as coisas pertencentes a Satanás, buscando a propagar aquilo que Deus não queria propagar, que é a desobediência. O contraste da desobediência é aquilo que nós vemos na Bíblia Sagrada. Um abismo puxa outro abismo e assim vai sucessivamente até definhar. Mas vamos lá. Neste tempo, os homens muito perversos e sanguinários surgiram sobre a terra. Homens perversos e sanguinários, acabei de ler. Gênesis 4, a descendência de Caim, 17 ao 24. Nós vemos que Lameque se vangloriou de ter matado um homem e um jovem. Ele cantou vanglória para as suas mulheres, ou quiçá para quem estava ali ouvindo. Ou quer dizer, o coração corrompido do homem, ele se desfalece nas suas próprias atitudes. Ele, vamos dizer assim, ele nem percebe, não é, a maldade do coração. Ele não entende que a maldade do seu coração, como a Bíblia vai falar, nós lemos aqui anteriormente, que a intenção do coração do homem nessa época do capítulo 6 de Gênesis era continuamente má. Ou seja, me fez lembrar agora aqui a passagem a qual Moisés subiu o Monte Sinai e trouxe, não é, as tábuas dos 10 mandamentos, a tábua da lei, e quando deparou com aquele bezerro de ouro, não tomou um choque, que lançou e as quebrou, e foi lá, destruiu o bezerro de ouro, e perguntou para seu irmão Arão, que é isso que tu fizeste? Presta bem atenção. Eu não me reporto aqui que eu não anotei, mas prestem bem atenção na resposta de Arão. Podem procurar lá que você vai ver que exatamente o que ele falou. Na indagação de Moisés, que é isso que tu fizeste? Arão retruca seu irmão. Você bem sabe que este povo é propenso para o mal. Em outras versões, este povo é voltado totalmente para o mal. E aí? A intenção do coração do homem, lá em Gênesis 6, era continuamente má. Se nós pegarmos o contexto de Gênesis 6, meu amado pastor, e aplicarmos no dia de hoje, não tem nada que tirar. Infelizmente, eu cheguei a essa conclusão, relutei, busquei várias formas, de várias formas elucidar esse entendimento de outra forma, de trazer um melhor entendimento para achar algum fundamento no homem que esteja fora desse contexto que eu falei aqui para os irmãos. A mesma coisa que aconteceu lá no capítulo 6 de Gênesis, atualmente, nos dias de hoje, é idêntico. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. A única coisa que não vai acontecer, que a palavra diz, meu pastor, é que não vai haver dilúvio. Isso aí. Mas a terra está reservada para quê? O fogo. E fogo na Bíblia Sagrada tem vários significados. Fogo como destruição e fogo como renovação. Ou seja, a terra vai passar por uma purificação através do fogo. Então nós estamos evidenciando dias iguaizinhos ao livro do Gênesis, no capítulo 6. O seu capítulo 6, a corrupção do gênero,
ela foi extrema, que Deus anunciou o dilúvio, executou o dilúvio, mas mesmo assim, o homem sabendo disso tudo, se nós pegarmos adiante do dilúvio, nós vamos ver que o homem continua errando, continua errando e continua errando, e precisou Deus, cá no início de Mateus, no Novo Testamento, enviar seu filho em forma de homem para apagar, não é, aquilo que estava cheirando mal, para aplacar a sua ira, para deixar a humanidade entender e dar a entender que nós precisamos olhar para Cristo, viver Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo e colocar a nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Em contradição do Gênesis 6, nós vamos pegar aqui, ó, nesse tempo os homens, olha só, continuando aqui, nesse tempo homens muito perversos e sanguinários surgiram sobre a terra. Nós somos inteligentes o suficiente para entender que a linhagem de Caim era perversa. Com relação aos gigantes mencionados em Gênesis 6, essa palavra traduz o hebraico nefilim, que significa caídos ou poderosos. Porque quanto à maldade do homem ser tamanha, esses homens entravam em aldeias e tendas, saqueava, matava, e nós vamos ver que muitos estudiosos falam que os homens eram horripilantemente sanguinários. Essa é a palavra correta. Ou seja, trazia sobre a sua vida aquela marca, aquilo que Deus não queria que o homem atribuísse a ele. A maldade, a desobediência. Vamos dar a entrada aqui. Na humanidade que desagrada a Deus. No capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 10, nós vamos entender que diante do cenário caótico da humanidade, dominada pelo pecado, diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra. Meu pastor, nós já falamos anteriormente, nós já colocamos que Deus não é como um homem. Verdade. Deus não é filho do homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Então, quando se refere a arrepender-se, o arrepender de Deus entra em um contexto que eu trouxe aqui, que eu estudei há algum tempo atrás, que vai falar sobre a figura de linguagem. A antropomorfia, ou antropomorfismo, ou antropopatismo, ou seja, uma figura de linguagem que muda o gênero, muda a condição do homem e de Deus. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que andar em conformidade com o que a Bíblia nos relata, com o que a Bíblia nos dá. As mudanças, ou entender de Deus é diferente do homem. É totalmente avessa do homem. O nosso entendimento não chega nem aos pés do entendimento de Deus. Deus sabe de antemão aquilo que queremos ou almejamos lá na frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, se Deus permitir. Ele já sabia dessa pandemia. Mas irmãos, o irmão está falando que Deus está agindo covardemente. Não. Infelizmente, eu disse lá atrás, de que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. Verdade. E um abismo puxa outro abismo. Eu falei anteriormente que o capítulo 6 de Gênesis, se nós transportássemos eles para o dia de hoje, não seria diferente. A intenção do coração do homem é de contínuo má. Ou seja, o homem em seu pensamento, ele é só maldade. Infelizmente, eu sei que ainda há homens de Deus, mulheres de Deus, servos e servas de Deus, né, que trazem o amor de Cristo, traz o amor de Deus no seu coração,
e exala esse amor, né, transmitindo a seu próximo, mas infelizmente há homens na terra que se reporta ao capítulo 6 de Gênesis. Se nós pegarmos, né, tudo ali em Gênesis e ler, né, o livro todo, nós vamos ver que muita coisa aconteceu, muita coisa trouxe o desagrado, né, para a face de Deus, e Deus, né, resolveu extinguir a raça humana. Que Deus tenha piedade da nossa vida nos dias de hoje, porque está se igualando, está ficando difícil. Nós estamos entrando por um caminho que, se não pararmos, no frear e perceber que Deus não está se agradando, que Deus não quer que nós façamos tal, nós vamos entrar, né, por um poço sem fundo. Porque, infelizmente, o querer de Deus não é o seu querer nem o meu. Verdade. O querer de Deus, ele sobressai todas as coisas. Nós estamos vivendo dias que homens estão amantes de si mesmos. É que nem a palavra de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo: homem avarento, presunçoso, amante de si mesmo, mais amigo dos deleites do que outras coisas. Então nós vamos entender que nós devemos primar pela obediência a Deus. Vamos lá. Vai me coordenando aí, meu pastor. Pode deixar, tranquilo. Tranquilo. Eita glória! Porque irmãos, quando eu começo a falar, Ô Marco, eu quero, só para eu estava procurando para meu tirar uma dúvida aqui. Sim. Você falou e é bom para os irmãos poder. Perfeito. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Só para não entender, irmãos, que na época que a arca estava sendo construída, foi pregado a arca, mostrando que Sim. a arca não foi feita só para Noé e seus filhos, não, e suas noras, não. Perfeito. Né? Então, a primeira carta de Pedro 3, 18 ao 20, diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé. Amém. Esperava nos dias de Noé. Eita, benção. Enquanto se preparava a arca. Olha só. Olha o que Deus queria para eles. Amém. Enquanto se preparava a arca, no qual poucas, aí, parente, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Ou quer dizer, Deus deu oportunidade para aquela geração se converter. Sim. Se arrepender. E ela não quis. E Jesus desceu nessa profundeza para revelar para eles que ele era o Cristo. Também anunciado desde a fundação do mundo. Então, irmão, o que o prefeito Marcos está falando, que o homem tem escolha. O homem tem as suas decisões. E o homem, por ter as suas decisões, ele vai pagar lá na frente. Sim. Há um juízo, né? Certo ou errado? Certo ou errado, mas há um juízo. Há um juízo. Então, hoje, para mim e para você, nós temos as nossas decisões. Tá? Prefeito Marco. Amém. Deus abençoe o pastor, trazendo essa elucidação para a nossa mente, porque eu me havia esquecido desse versículo para poder trazer um contexto fundamental que eu falei. E também tem um texto, que não me falha a memória agora, que a palavra de Deus diz que Noé, pregoeiro da justiça. Eu vou achar por aqui. Noé, pregoeiro da justiça. Que justiça? Justiça de Deus. A justiça de Deus que excede todo e qualquer tipo de justiça. Então, se teve um tempo pré-determinado para começar a construção de uma arca, teve um tempo pré-determinado para aceitar a condição que Deus tinha para os homens. Se nós formos pegar, né, vislumbrar a salvação, nós vamos ver que Cristo simbolizando a arca hoje. Está com as portas abertas. Verdade. E o que vai simbolizar o fechar da porta? O arrebatamento. Verdade. E é uma coisa, irmão, muito linda que nós estamos falando aqui, porque nós estamos vai abrangendo o estudo, Sim. né?
Permito Marco, a gente vê uma viagem de um animal que sai de dentro da arca. Sim. E essa pomba que sai de dentro da arca simboliza o Espírito Santo, né? Que foi enviado. E é tanto interessante que ela vai e depois ela volta com ramo De de oliveira. oliveira. Amém. E, Eita glória. e nós temos que entender isso, irmão. O arrebatamento é isso, né? Quem que foi enviado por Deus, né? Para trazer a continuidade? O Espírito Santo. Quem levará a igreja ao arrebatamento a Jesus? O Espírito Santo, né? Então, hoje, irmão, o negócio tá sério. Essa pandemia aí, eu não sei se está trazendo despertamento para os cristãos ou se está trazendo também um desvio. Mas eu creio fielmente, né? Acho que ali é Dinel, né? Mas eu creio fielmente que nós estamos prestes a entrar na arca, entre parênteses, céu, né? Amém. De vez para todo sempre, amém. Amém. Então, irmãos, continuando aqui ao estudo do capítulo 6 de Gênesis, a corrupção ela se generalizou naqueles dias e não é diferente hoje. Eu torno a repetir, eu fico tanto quanto repetitivo, mas é para que os irmãos gravem. Eu lá onde eu congrego, na Assembleia de Deus Central, eu sou a mesma coisa. Eu não me canso de falar sobre algo que eu recebi de Deus, da parte de Deus, através do Espírito Santo, e que eu acho que é importante para a igreja. Vamos receber de bom grado aquilo que a palavra nos dá. Porque quando a palavra nos corrige, é sinal de que Deus está olhando para nós. Quando a palavra de Deus nos corrige e nos dá um escape, é porque Deus ainda nos ama de tal forma que você nem imagina. Agora, quando nós viramos as costas para esse amor, para esse escape, Deus se entristece. Deus fica cabisbaixo, entre aspas, porque aquilo que ele criou com todo cuidado, com todo esmero, com todo amor, se virou contra ele. A criatura se vira contra o Criador. E isso desagrada a Deus por demais. Então fica aqui para a nossa meditação. Vamos procurar agradar a Deus. Ande nas palavras, nas Escrituras Sagradas. Medite nela de dia e de noite. Busque o entendimento. Se nós estamos falando aqui, né, o pastor, eu creio que já nasceu no berço evangélico, mas eu não. Eu recebi a revelação do Evangelho de Cristo na dor, porque as coisas para a carne, elas são boas. Não vou mentir, não vou ser hipócrita, elas são boas, mas para o espírito não. Aí é que está a grande diferença. Você quer agradar a carne ou o espírito? Então fica aí essa palavra para nós meditarmos e vamos mais para frente um pouquinho para a gente poder elucidar mais o estudo. Bom, diz que Deus arrependeu de ter criado o homem. O arrependimento de Deus não é como o homem se arrepende. Deus é soberano, né? Ele faz o que bem quiser, a hora que quiser, ele faz e desfaz. Esse arrependimento de Deus deve ser interpretado corretamente. A Bíblia claramente diz que Deus é imutável. E jamais muda seu pensamento e propósito. Vamos conferir na Bíblia Sagrada? É um estudo bíblico, vamos conferir. Números 23, 19. O pastor lê para a gente. Números 23, versículo 19. 23, 19. Aí eu leio o primeiro livro de Samuel. 23, 19. Aqui já. Pode ler? Pode ficar à vontade. Diz aqui assim a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém. Olha o que diz o primeiro livro de Samuel, no seu capítulo número 15,
versículo de número 19. Eu vou fechar com todas as referências e depois a gente vai comentar sobre cada uma delas. A epígrafe, a partir do versículo 10, fala: Deus manda Samuel repreender Saul. Olha o que vai falar aqui no capítulo 15 de 1 Samuel, no seu versículo 19. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Vamos lá? Pastor Robson, Salmo 33, verso 11. 33, verso 11? Isso. Diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Aleluia. Oh, glória. Agora eu vou ler Isaías, livro do profeta Isaías 46, 10. Que anuncio o fim deste princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o pastor Robson vai estar lendo para nós. Isso, 3, 6. E após Tiago 1, 7. 3:6, Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oh, glória! Eu poderia parar por aí, mas para concluir a linha de raciocínio, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, o que nós queremos trazer para os irmãos com essas referências, mediante esse estudo? O Deus que nós servimos, ele é imutável. Ele transcende, né? Ele transpassa todo o pensamento humano. E tudo o que ele quer fazer, ele faz. Independente se nós aceitamos ou deixamos de aceitar. É primordial que, como pastor, não é, à frente de rebanho, eu, como presbítero, que tenho por primazia trazer o conhecimento, trazer o entendimento, o esclarecimento através das Escrituras, porque é isso que o presbítero faz. Ele traz um aconselhamento espiritual, não é? E traz as Sagradas Escrituras, a evidência para aqueles que querem ouvir. Dentro desse pensamento, desse propósito de Deus, dessa coisa dele ser imutável, o homem se perde. Verdade. O homem traz sobre si algo que Deus não quer para a vida dele. Torna a repetir. Me desculpe se eu estou sendo repetitivo, mas é para entender, para gravar mesmo. O homem que ele entra pelos seus próprios pensamentos, se ele não parar, não refrear o seu ímpeto, a sua vontade de executar aquilo que ele quer, ele se perde. Ele vai atropelar aquilo que Deus quer para a vida dele. E o que Deus quer, pastor, para a nossa vida? A salvação. Verdade. E foi isso que acarretou a corrupção dos gêneros. Trouxe a destruição da raça humana em descontentamento do que Deus primariamente idealizou para o homem. Se Deus, primariamente, Deus tem princípios. Ele criou o homem para a salvação eterna, criou. Mas é o homem que escolhe se ele quer viver eternamente ao lado do Senhor, ao lado de Deus, ou não. Então os homens do capítulo 6 de Gênesis, ele entrou por uma via de mão única. Ele não quis a via de mão dupla. Mas como assim? A via de mão dupla tem dois sentidos. A que vai e a que vem. Agora vamos lá. Você quer vir de encontro à vontade de Deus ou quer ir de encontro à sua vontade?
Então nós temos que perceber bem a condição daquilo que nós queremos. Qual é a condição? A condição é aquela que você se esbarrar nela. Por exemplo, se nós formos de encontro à vontade de Deus, nós vamos achar uma condição. Agora, se nós formos de encontro às nossas vontades, nós vamos achar outra condição. E é uma condição não muito agradável. Mas vamos lá. Mais um pouco à frente aqui, na verdade, no que acontece em Gênesis 6, é o uso de uma linguagem. Aí eu já entrei aqui falando que tem uma interpretação de linguagem antropopática. Isso significa, o autor de Gênesis descreve que Deus, em termos de experiência humana, de conhecimento e emoção. Então, esse arrependimento não se pode ser entendido como idêntico ao arrependimento do homem. O arrependimento de Deus é um, o arrependimento do homem é outro. Deus é soberano, nós somos pó e cinza. Deus é o soberano, nós somos pó. Deus é magnânimo em todas as coisas, nós somos da terra. Então nós não devemos misturar as coisas. Aleluia. Aquilo que Deus nós jamais poderemos alcançar. Mas teve um que quis alcançar e se deu mal, né? E já está decretada a sentença dele. Mas vamos lá. O que Gênesis 6 faz é mostrar que o pecado do homem desagradou a Deus profundamente. E que a humanidade foi totalmente culpada pelo juízo que sobreveria sobre a humanidade, ou seja, sobre ela mesma. Gênesis 6, 7, entre parênteses aqui, e além disso que esse momento, né, ou seja, esse mesmo texto, destaca a grandiosidade da graça. Olha, pastor, eu buscando conhecimento dentro de diversos preceitos bíblicos, tem muitas pessoas que falam que se você isolar um versículo da Bíblia Sagrada é pretexto para heresia. Eu até concordo, até vou concordar, mas mais à frente nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia é interligada. Eu tenho uma Bíblia de estudo, a Dake, o primeiro lançamento da Dake. Tem muitas pessoas que não gostam, mas eu acho, não estou fazendo comercial, eu acho uma das melhores Bíblias de estudo. Por quê? Dentro dela tem muitas referências cruzadas. Então, peraí, mas isso. Se tem referência cruzada, quer dizer que um versículo se encaixa no outro. Você, ao mesmo tempo que está em Apocalipse, você pode estar em Daniel. De Daniel, você pode estar em Mateus. De Mateus, você pode estar em Sonfonias. Não é um exemplo? Como que a gente vai entender que a Bíblia, sem um texto, com contexto, vira pretexto para a heresia? Vamos ler. Todo o contexto da Bíblia Sagrada, ela dilui-se nos seus livros. De Gênesis a Apocalipse, ela vai se diluindo, ou seja, diluindo na forma de interligar, né, na sua forma cabal. Porque é um livro, tem começo, meio e fim, não é? Todo entendimento, né, está de uma forma cabal introduzido no livro da Bíblia Sagrada, olha, de Gênesis a Apocalipse. Então nós não podemos pegar uma linha de raciocínio que nós imaginamos e pensamos e atribuir à Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá. Pode falar. Fica à vontade. Isso aqui pode dar já para continuação. Pode? Já deu Quase, tempo? não, tá Ô Jesus, eu falei que tem coisa e eu nem cheguei na metade. Só Jesus. Mas vamos lá, irmãos. Além disso, esse mesmo texto destaca a grandiosidade da misericórdia de Deus, que se agradou de Noé. Olha, preste atenção. Isso aqui por ser imutável e fiel à sua palavra,
em sua soberania, Deus reservou preservar, olha só, Deus resolveu preservar a humanidade através da família de Noé, de acordo com seus propósitos eternos. Gênesis 6:9. Entenda melhor o arrependimento de Deus. Ponto. Meu Deus. Mas, para que nós possamos formular um entendimento para o próximo capítulo do estudo. Deus se arrependeu? Se arrependeu. Destruiu a raça humana? Destruiu. Mas o arrependimento de Deus não recaiu sobre a família de Noé. Verdade. Então, Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Então, ele tem um princípio. Se ele criou a humanidade para uma vida eterna, como é que ele vai extinguir antes do seu propósito? Fica isso aí para nosso pensamento. Amém? Pastor, agradeço a oportunidade. Deus abençoe Glória a sua vida. a Deus, irmãos. E abençoe os irmãos. O estudo tá gostoso, né? Hoje nós estamos falando sobre Gênesis 6. Tá gravado o primeiro vídeo aí, né? Vai estar aqui e vai estar no meu canal no YouTube. Quem quiser pegar desde o início, começamos 7, como é que me está corrigindo? Começamos 19h30. É o estudo, nós jogando pautas importantes, tá? E segunda-feira que vem nós vamos continuar a parte final. Amém. Né? Amém. Nós vamos estar continuando, se for final. Tem isso também. Nós vamos estar continuando sobre o capítulo 6, segunda-feira, às 19h30, estudo bíblico, tá, irmão? Né? Nosso Pebito Raca, meu amigo, nós convidamos, né? Já temos uma afinidade desde que congregamos juntos e hoje nós somos amigos, servindo o mesmo Deus. Amém. Né? Oh, glória. E nós gostamos muito do Prebito Marco, porque é um homem também que dedica a palavra de Deus. E eu estou vendo muitos irmãos que estão assistindo, muitos irmãos que eu creio que vão crescer, né, nesse estudo. Então, segunda-feira que vem, a continuação. Nós vamos estar no meio da semana, domingo, lembrando os irmãos que vão ter a continuação, tá? Amém. Por isso também não temos momento da palavra, quando é segunda-feira bíblica, a Bíblia tem toda a primazia, então não temos esse momento da palavra 21 horas depois. Amém? A quarta-feira, pelo Instagram, vamos ter a Noite do Clamor. Nós estamos orando pelo nosso país, pelas nações. Você que pode acompanhar o pastor Eliton, marcar com o pastor Eliton. Marcar com o senhor, meu amigo, para vir aqui trazer também um estudo, né? Pastor também é benção. Amém. Um estudo missionário. Oh, glória. Né? Vamos trazer um tema aqui de missão. Vamos tratar com o pastor Wellington e ele trazer um estudo missionário também depois. Isso aí é para crescimento, irmão. Amém. É para crescimento espiritual de muita gente que não tem, parece que tem a Bíblia, mas não conseguiu ainda cavar a Bíblia. A Bíblia é um poço sem fundo. É verdade. Quanto mais puxa a caçamba, mais água tem, né? Amém? A glória. Então, quarta-feira estamos pelo Instagram, o nosso culto. E sexta-feira, a vitória pelo Instagram e domingo. E sempre após 21 horas depois, se Deus nos conceder, nós deixamos uma palavra também para os irmãos. Todos os irmãos sejam abençoados. Eu agradeço pelo Marco mais uma vez. Amém. Se Deus nos conceder, segunda-feira estar junto mais uma vez. Amém. Vamos estar aqui aprendendo a santa palavra do Senhor. Vamos estar orando agora para agradecer. Eu aprendi, né, irmão? Não tem esse negócio, que foi criada da igreja, não. Eu aprendi um pouco mais, aqui juntamente com o Prebito Marco. Aprendi a palavra de Deus, capítulo 6 de Gênesis, claramente traz mais conclusões, né, mais respaldo para nós poder refutar infelizmente, algumas heresias que estão andando por aí, amém? Amém. Vamos estar terminando? Bendito Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse estudo e a continuação, se nos conceder segunda-feira que vem. Deus, para o nosso crescimento espiritual e para que o crente venha entender, Senhor, que nós estamos vivendo uma época que é de se alimentar da palavra, uma época de estarmos preparados, Senhor, de um período que pode ser o período do arrebatamento da igreja e que nós possamos anunciar o seu evangelho, o seu reino, as vidas, em nome de Jesus.
Amém. Eu vou prestar a bênção apostólica. Deus te abençoe e te guarde. Meu amigo Antônio, Deus te abençoe, meu amigo. A todos os irmãos aí, essa família abençoada, todos, Deus te abençoe. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Até breve, em nome de Jesus.